Olá pessoal, estamos aqui, eu e o meu primo Nelson, para o lançamento do nosso primeiro podcast chamado Primos Podcast. A gente já vem pensando nisso há quanto tempo, primo? Então, pessoal, nós estamos aqui mais ou menos há uns 5 meses bolando essa estratégia do nosso podcast chamado Primos Podcast, onde o objetivo principal é estar trazendo aqui pessoas parecido conosco, com vocês que estão nos assistindo, que coloca a mão na massa, que é um empreendedor raiz da nossa região e região vizinha. Perfeito, a gente vai trazer aqui cases de sucesso, né, da região sul de Santa Catarina. Quem sabe um dia a gente amplia horizontes, mas a princípio é trazer galera aqui do sul de Santa Catarina. É isso aí. Né? Pode falar, primo. Então, primeiro acho que a gente tem que comemorar aqui, né, Daniel? Eu e tu, porque fazem 5 meses que a gente vem pensando em como que vamos fazer, como é que vai ser o formato e nome. Então, vamos começar. E a gente resolveu trazer exatamente o que nós passamos também como empreendedores, o que a gente passa. Os convidados que estão aqui, que estão na nossa agenda, são pessoas que também já passaram por gerações de pai que virou para filho. Então a gente vai estar sempre trazendo, esse é o objetivo, né? Uma conexão com o empreendedor que está no seu dia a dia, pensando todos os dias como melhorar a performance da sua empresa e quem sabe aqui pode ter um gatilho que você aplique aí na sua empresa. Com certeza, até porque assim, todo mundo que nos procura nas nossas vivências, principalmente por mentoria, é entender como que alguém chegou em tal lugar. Então, e como se mantém, né? Exatamente. No topo, né? E o propósito disso é mostrar como que as pessoas chegaram e como que elas se mantêm. Perfeito, né? Perfeito. Hoje a gente vai ter aqui como convidado o Rafael Basquirotto. Vocês vão conhecer um pouquinho da história dele, desse multi-empreendedor, né? Antes de a gente começar a bater esse papo, eu queria convidar vocês para que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações para vocês ficarem sabendo de tudo que a gente vai trazer para vocês aqui. Então, eu convido para que suba a vinheta e comece o nosso primeiro Primo Podcast. Primo, eu tô aqui com o Rafael Basquirotto, né? Ele é o criador da Toro Mídia, né? É uma empresa de outdoor, mas ele também trabalha na gestão da empresa familiar que é a Basquirotto Frutas e Verduras, é isso? Uhum. E tem mais o quê? Contam pra nós um pouquinho aí, Rafa. Então, primeiramente, queria agradecer os primos por poder participar do primeiro episódio do Primos Podcast, então obrigado pelo convite, tamo junto. Gostei bastante do comentário do empreendedores, porque assim, a gente quer também que mais pessoas empreendam, né? Uhum. Tem bastante gente que fica ali naquela zona de conforto, né? Ou tem muito medo de empreender. Assim, vamos bater um papo sobre isso, ver que não é também o bicho de 7 cabeças, dá bastante trabalho, mas vale a pena. Toro Mídia, outdoor, né? Publicidade, Basquirotto Comércio de Frutas, atacadista, né? A gente entrega em supermercados, e também Santa Marta Condomínio. Vamos falar um pouco sobre esses 3 empreendimentos e a luta que é para manter. E vocês entendendo que é uma coisa totalmente diferente da outra, né? Totalmente diferente da outra. Elas são diferentes, mas elas têm muito em comum. Tem muito em comum. Tem a gestão, a vontade de vencer e um tratamento especial com o cliente, né? Até gostaria de começar com essa frase, né? Então, Philip Kotler, que é um pai do marketing, fala bastante sobre isso, né? Cuidar primeiro do cliente para depois cuidar do produto. Então, uma vez que tu tem o cliente próximo de ti, entendendo as necessidades dele, buscando os medos, anseios, entendendo o que ele quer, tu começa a superar as expectativas deles. Então, falar um pouco sobre como é a estratégia das 3, tá? Elas têm isso em comum. Fazer mais que o esperado. Todas elas seguem essa mesma linha. O cliente está esperando o X, entrega o X e mais o Y. Então, eu trabalhando um bom tempo na área comercial do Basquirotto, né? Diretamente tratando com os compradores, né? Dos supermercadistas. Rafael, consegue me entregar até as 10? 9 horas estava lá. Rafael, consegue me entregar até amanhã cedinho? Hoje à tarde já estava lá. Então, prometia um pouco mais lá na frente para ganhar esse gás e trazia a notícia boa. Trazia sempre a notícia boa. Porque quando tu traz a notícia ruim ou ainda ter que jogar o problema para o cliente, acaba criando uma situação muito complicada. Então, vendo que isso estava dando certo no Basquirotto, na parte comercial, iniciou-se a Toro Mídia
com essa mesma ideia, com essa mesma pegada, de ouvir o cliente, os anseios dele, e superar as expectativas dele. Então, o próprio conceito de o que é a Toro Media, né, qual é o produto que ela vende, ela já é para superar as expectativas mesmo. Então, a gente entrega um outdoor maior de 12x3, e o padrão de mercado é 9 metros, pelo mesmo preço. Opa, então só aí eu já tenho um ganho de 35% em tamanho de publicidade pelo mesmo preço do outro. Bom, então por que eu não vou fazer com ele? Bom, mas além disso, eu vou te dizer que eu vou te entregar na sexta-feira a lona instalada, mas se a lona já estiver pronta quarta-feira, na mesma manhã eu já instalo. E eu já bato foto e já te mando. E de repente no meio do mês tu tá ali envolvido com outras coisas da tua empresa e tu recebe uma foto. Ó, passei pelo teu outdoor onde tá a tua marca exposta, já limpei o terreno, já pintei os postes, já tô cuidando da tua marca para ti. Então o cliente não esperava que eu fosse fazer isso, porque não era isso que eu prometi para ele. Não tava lá no contrato que eu tinha que fazer isso, mas eu fui lá e fiz. E aí ele começa, pô, ele tá que legal. Fideliza, né? Pô, ele tá fazendo um negócio que a gente nem combinou. Pô, ele tá me entregando mais do que eu imaginava, né? Ou então, eventualmente, ele tem ali uma dificuldade, não consegui fazer um depósito pra ti na sexta-feira. Eu nem cobrei, nem falei nada. Mas lá na frente que eu fui lembrar, eu disse, Rafael, obrigado por ter me dado esse prazinho. Eu disse, cara, tranquilo. De boa, a gente tá se ajudando, a gente tá crescendo junto. Então, assim, fazendo sempre mais que prometido o tempo todo. E eu acredito que um dos diferenciais da Toro foi esse. Né? Além do mais, outros pilares, né? Um que a gente sempre utilizou ali na Basquiroto, e foi um dos primeiros que a gente fez na Toro, foi visitar outras empresas de outdoor, mas não daqui. De fora de Criciúma, de fora da nossa região. A gente foi lá para Florianópolis. Vamos lá, visitamos a empresa de Florianópolis, entender como é que é o mercado lá, como é que ele funciona. E até eles se surpreenderam com o nosso jeito de trabalhar. 12 metros. Nunca ouvi falar. Eu falei, não, eu vim aqui para pedir um conselho para vocês, que vocês já estão há 30 anos no mercado. O que eu faço agora? Eu sei lá, se tá 12 metros tá dando certo, continua. Vai fazendo. Então, assim, eu posso arriscar dizer que hoje a Toro Media Outdoor é a empresa que mais tem placas de 12 metros por 3 no Brasil, quiçá no mundo. Até que se prove o contrário, né? E só que para chegar nessa medida, para chegar nessa ideia, foi batalhado. Eu fiz 9x4, 12x4, 15x3, fui fazendo todas as medidas. Até que eu cheguei nessa de 12x3 que eu achei ideal e comecei a oferecer ela. E o cliente também percebeu essa vantagem. E a gente começou a trabalhar nesse sentido. Que legal, cara. Deixa eu começar a sabatina aqui, ô primo. Mas assim, eu achei interessante alguns pontos que tu comentou aqui, Rafa. Mas para quem está nos assistindo, na prática, assim, o que tu faz no teu dia a dia para manter essa sinergia de atendimento a agregar valor ao cliente? Tu tens uma equipe de venda, tu passa por treinamento, quais são os princípios que tu adota para manter essa sinergia no dia a dia? Vamos lá. Bom, primeiro buscando bastante conhecimento sempre que possível, né? Hoje a gente tem plataformas online trazendo bastante conteúdo sobre vendas, sobre atendimento ao cliente, mas também sobre a gestão comercial como um todo. Então eu acho que um pouco vem do conhecimento que tu procura, mas no empreendedorismo é em prática, é fazendo a coisa que a gente aprende. Então muita coisa mudou, né, desde o início da empresa, foi se moldando, o atendimento ao cliente, né, enfim, visitas. Né, um exemplo, hoje a Toro Media ela tem o mesmo escritório da Basquiroto. Então, assim, quando se trata de fazer uma visita e escutar o cliente, eu prefiro ir lá. Né, a gente... tem muita gente que pensa em empreender hoje e acha que a primeira coisa é ter um lugar. Eu tenho que ter um escritório bonito, eu tenho que ter uma loja bonita, eu tenho que ter um atendente, um balconista, eu tenho que... Não, calma, peraí, onde é que o teu cliente está? Né? Eu conheço muita empresa de roupa, por exemplo, vamos pegar um nicho. Lojas de roupas, que vai perguntar assim, quem que é o teu cliente que mais compra? Como é que é o processo que tu faz de venda que mais dá certo? É o condicional. É quando eu levo lá no cliente e deixo 100 roupas lá. São assim. Vendo muito mais quando... Tá, então tu precisa do teu local? Tu precisa ter um lugar para receber ela? Ou será que tu consegue faturar sem ter esse local definido? Pode ser na tua casa, por exemplo. Então, eu acho que o conhecimento junto do fazer vai moldando, né, as melhores práticas. E aí tu consegue replicar, seja numa empresa de publicidade outdoor, seja numa empresa de venda de frutas, seja numa empresa de terrenos, né, condomínio fechado, tu consegue ir replicando boas práticas. Acredito que também são os ajustes ao longo desse processo, entre erros e acertos, tu vai achando uma forma correta para o teu segmento, né? Porque ninguém começa a acertar de cara.
né, primo? Sim. A gente vai acertando e vai ajustando. Não deu certo aqui, então traz pra cá, o que eu faço? Agora o mercado mudou, porque agora nós temos contra nós a velocidade, né? Uma vez poderia ajeitar e tu ficava assim por um período longo. Hoje não. Tu faz algo diferente, daqui a pouco tu já tem que mudar porque o cenário hoje mudou com a internet, né? Então acho que isso é uma coisa que tá bem a calhar com o que tu faz hoje, né, Rafa? E eu vejo assim, primo, ó, ele começou, claro, ele trouxe a experiência da empresa, da empresa da Basquirotto de frutas, né? E ele passou aqui que ele quis fazer algo que entrega além do esperado. Ele já começou pela principal coisa que eu acho que é o que faz tu ter cliente, é o entregar algo além do esperado. Porque todo mundo que faz isso, todo mundo que surpreende o cliente, ele vai garantir o seu cliente e esse cliente ainda vai fazer propaganda para você. Não tem marketing mais barato do que entregar para o seu cliente algo além do que ele espera. Porque ele fica, né? Como tu falou, eu prometi isso, mas eu recebo outra coisa totalmente inesperada. Com certeza essa pessoa, ela se sentiu privilegiada e ela vai falar pro cara, ó, aquela empresa lá pode fazer outdoor com eles porque não tem igual. É ou não é? Não foi assim? Então eu acho que tu já começou pela forma certa. Existe uma estratégia em relação a entregar mais que o esperado, que é tu gerenciar a expectativa do teu cliente. Então quando tu vai falar o que tu vai fazer, tenta botar lá embaixo. Não que tu vai entregar um produto ruim ou um serviço ruim, mas se tu quer surpreender ele, começa setando as expectativas. Ó, se a gente assinar o contrato hoje, nós vamos ter 15 dias para imprimir a lona, mas eu sei que em um dia imprime a lona. Ó, tem uns 15 dias para imprimir a lona, até desenvolvimento da arte e tal. Quem sabe daqui um mês a gente inicia o nosso contrato. Então eu vou botar aqui que o nosso contrato vai iniciar no dia 1º de novembro, beleza? Antes disso, não precisa nem pagar. Aí dia 10 de outubro tá instalada a lona. Ele ganhou 20 dias. Ele ganhou 20 dias porque ele deu um gás, ele se esforçou na arte, ele já acertou a lona, já imprimiu, já fez tudo, já se antecipou tudo. Pô, tô te dando 20 dias sem cobrar. Eu disse, caramba, que legal, ganhei 20 dias. Pô, ele é gente boa. E aí começa boca a boca e vai indicando. Então assim, pra mim, né, pra empresa foi pouco. Eu acho que uma palavra que cabe bem aqui nessa relação cliente é assim, a confiança, né? Então, quando tu acaba ganhando a confiança, e como é que a gente ganha confiança com o cliente? Com pequenos detalhes assim, né? Com preço, forma de pagamento, naquele momento que o cliente não tá bem, tu dá aquele fôlego de caixa para ele, tu falando pro cliente que é superando a expectativa dele e não onerando o custo disso. Então, isso vai cativando o cliente e aí tu fideliza. Alguns chamam encarteirar. Encarteirar ainda é uma coisa que vem lá de trás, né? Mas hoje tu tem que fidelizar o cliente, né? E fidelizar é diferente de encarteirar. E assim, primo, no mundo digital que a gente vive hoje, tá? Que a internet vem tomando conta de tudo, e isso eu vejo como positivo. Muita gente dizendo que outdoor não vale mais a pena. E aí a gente vê um cara desse, cada vez crescendo mais e provando que muias vezes vale muito mais a pena. Estão falando, né? Vale muito mais a pena do que a pessoa tá. Mas ele faz e ele mostra. A gente teve um evento na SIC e ele montou um stand lá. O que estava escrito na tua... O slogan? Vendo essa popularidade do marketing digital crescendo com essa velocidade, eu fui lá e ousei escrever a frase. O outdoor dá mais resultado do que gestão de tráfego. Do que tráfego pago. O outdoor dá mais resultado do que tráfego pago. Rapaz... Mas tinha uma pergunta depois. Desculpa. Outdoor dá mais resultado que tráfego pago. Prove-me o contrário. E aí e a minha cadeirinha é uma cadeira sentado e a pessoa podia sentar e me justificar. Porque o que acontece? Dependendo da ótica que tu vê, realmente dá mais resultado. Claro. Fortalecimento de marca. Tu pega um celular, ele tem 3 centímetros por 3 centímetros a tua postagem. Um outdoor de 12 metros por 3, são 36 metros quadrados. Qual que vai te trazer um impacto maior? Exato. Né? Tu vê a tua marca em 36 metros quadrados ou em 9 centímetros quadrados. Então, em termos de impacto, realmente dá mais resultado. Então não dá pra dizer que é uma regra clara de que o tráfego pago vai dar mais resultado. Claro. É uma estratégia inteligente. Só que assim, é claro, eu utilizo, né, de tráfego pago, né? A empresa utiliza de tráfego. A gente sabe a importância e os papéis de cada complementaridade do marketing para tu alcançar o teu objetivo. Então, é claro, botei para provocar, inclusive as frases da Toro como um todo são provocativas. Era isso que eu da Porque existe toda uma gestão de marketing
das peças dele, porque toda peça que tá vaga, ele ocupa ela com uma frase. E como algumas é a gente que faz lá, então eu faço a arte, mas a criatividade é dele. Ele tem uma criatividade assim, ó, que cada uma que tu passar ali, tu vai ver atenção. Muito, muito, muito. Tens algumas aí em mente pra gente passar? Bom, eu utilizo alguns gatilhos mentais, né? Aham. Então, existe aquele que é de preenchimento de lacuna, por exemplo. Tu tem que preencher o que tá escrito. Então, é uma coisa simples, né? Quem é visto e um joguinho da forca com 2 letrinhas. A pessoa... Lembrado. A palavra certa é lembrado. Placa da Toro Mídia. Pô, que legal. Já se divertiu, conectou com a marca. A partir do momento que ela se conectou, ela sabe, ó, se eu vi aquilo ali e eu li, se fosse a minha marca que estivesse ali, todo mundo teria visto também, né? Exatamente. Marca subliminar, né? Exatamente. Então eu tento buscar, por exemplo, a gente nunca repetiu nenhuma frase, né? A gente já teve mais de 30 outdoor, né? E é bem simples, é a marca grande, né? Toro Mídia. Os contatos pequenos, Instagram e telefone, e uma frase de impacto. E a frase de impacto, tu imagina, frases de outdoor, né? Coloca no Google, tem uma porrada de opções de frases de outdoor de impacto. Então eu tento trazer um pouco dessa coisa engraçada e ao mesmo tempo, né? Tem a próxima que a gente vai lançar agora procura-se lead quente. Ué, quem não é do marketing não vai entender. Mas quem sabe do que se trata vai achar divertido. E normalmente o meu cliente quem é? É a pessoa que cuida do marketing, da concessionária, que cuida da marketing da universidade. Então ela sabe o que é lead quente. Eu ainda pensei hoje quando tu falou assim, mas muita gente não vai saber o que é lead. Mas a pessoa que não sabe o que é lead, muitas vezes não te interessa. Não me interessa. Não interessa. Se a pessoa sabe que é um lead, é a pessoa que tu quer. Né? É focado, né? É focado. Público, né? A palavra é de marketing, né? O lead é de marketing, não é de somente digital. Então, quem tá envolvido com marketing sabe do que eu tô falando e vai achar divertido. Claro. Mas, pô, cara, o cara é ousado mesmo, a empresa é ousada. Tu falou assim do marketing e tu falou também que a empresa de vocês, elas têm um ramo de fruta. E você já foi chamado de fruteiro, acho que várias vezes, né? E eu não me importo, não me importo nem um pouco. Que é raiz, né, cara? O fruteiro, né? Exatamente. Foi a primeira empresa do grupo? Originou-se por ali? Sim, a Basquiroto Comércio de Frutas Atacadistas, ela tem mais de 60 anos, né? Iniciou com o meu avô lá em Tubarão, São Ludgero. Ele era produtor, então roça mesmo, assim. Comprava dos vizinhos, vendia de São Ludgero para Tubarão, depois foi aberto um pavilhão em Tubarão, que é a Bac Frutas, existe até hoje. E depois os 4 filhos, cada um teve uma empresa, um galpão desses, né? Um depósito desse atacadista de hortifruti. O meu pai veio para Criciúma, então o de Criciúma tá beirando 32, 33 anos já de existência. Então, veio, uma empresa familiar, né? E aí a gente veio transformando ela, né? Então, às vezes, na busca do nosso conhecimento, uma frase de alguém que a gente considera muito, a gente já toma como regra, né? Eu gosto de uma frase do Érico que é: não terceirize seu marketing. Então, não é que eu vou fazer tudo que é relacionado a marketing nas empresas que eu tô administrando, gerenciando, mas eu vou estar sempre perto, olhando o que está acontecendo, porque a comunicação, como tu conversa com o cliente, como que tu conversa com o fornecedor é muito importante, né? O que tu quer transmitir para eles, como tu quer ser visto. E a partir daí eu faço isso com todos eles. E na Basquiroto não é diferente. Então a gente tenta trazer assim credibilidade, a gente trabalha com qualidade, né? No nosso dia a dia entregar mais que o esperado, e a gente vem conseguindo fazer isso no marketing também. Porque tudo é marketing, né? Tudo é marketing, né? Não é porque... E eu sei, por exemplo, que outdoor não funciona na Basquiroto, por exemplo. Que é uma empresa que entrega para supermercados. Então, eu me posicionar como... Tu vai no supermercado... Perfeito. A laranja lá não tá escrito que é da Basquiroto, né? Quem entende mais vai lá na rastreabilidade, vai identificar que é, mas não é isso que vendeu ela, né? O que vendeu ela é essa embalagem bonita dela, essa casca brilhosa. Então assim, o outdoor pro Basquiroto não funciona. Já pro Santa Marta Condomínio já funciona legal. Só que junto com outras mídias, gestão de tráfego. Então, quando tu entende do marketing, tu sabe onde tu tá pisando e onde... necessária para cada situação. Exatamente, né? E onde tu pode investir e não investir. Inclusive, quando tu vai conversar com o cliente sobre isso, tu passa esse conhecimento também. Ó, aqui eu boto, aqui eu não boto. Aqui dá mais resultado, aqui não dá, né? Eu fui recentemente num cliente e eles me devolvem por questão de confiança. Tá, mas quantos tu acha que é interessante eu botar? Onde tu acha que é interessante eu botar outdoor? Qual é o público? Meu público é esse, onde é que tu acha que ele tá? E aí eu trago o serviço de consultoria junto, né?
Porque nada mais é do que eu direcionar ele. Amanhã ou depois, se não der certo, ele vai voltar pra mim. Investi 1 ano contigo, cara, não tive um retorninho. Não, mas eu te falei lá no começo que o outdoor não ia te trazer venda, ele ia te trazer fortalecimento de marca. Então, não me vem cobrar que não teve venda. Eu já setei a expectativa lá no início. Então, acho que é muito importante setar a expectativa junto com o cliente. Ô, Rafa, tu é um cara novo, né? E a empresa da tua família tá dizendo que tem 30 anos aqui. Então, tu nasceu dentro da fruteira. Nasci dentro da fruteira. Ali, né? E tu viu teu pai administrar essa empresa. Vi. Qual foi os ensinamentos que ele te passou para te ter essa veia de marketing tão aguçada? Bom, primeiro que ele não queria que eu estudasse fora a administração dele. Ele falou que não precisa sair, eu posso te ensinar aqui, tu não precisa sair. Mas a melhor faculdade é que aprender comigo. Mesmo assim eu fui sair, mesmo assim eu saí. O forte do meu pai, porque eu aprendo muito com ele, é em relação à gestão financeira. Não a lidar com números, mas não se preocupar com a parte financeira, no sentido de não deixar faltar. Então, é melhor que a gente vive com pouco, a gente gasta menos, a gente encurta a despesa, para quando chegar um boleto de 30, 40, 50 mil ter para pagar, tu não precisa virar tua noite em acordado. Entendi. Então, essa parte de calma, de paciência, de que se acontecer algo muito ruim, dá pra melhorar. Se acontecer... O meu pai, ele é estoicismo. Já deve ter ouvido falar. Pode estar acabando o mundo, ele tá tranquilo. Pode estar Brasil ganhando a Copa, ele tá tranquilo. Eu conheço um cara assim também. Tá bem perto de mim. E isso é ótimo. Isso é ótimo. Né? Porque não se deixa levar pelo momento. Né? Pode estar caindo um meteoro. Né? Eu me lembro bem certinho. Tinha o melhor cliente que a gente tem no sentido de faturamento da empresa. Ele falou, não vai mais comprar nada. Nossa, se a gente não melhorar. Nossa, eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus, se ele não parar de comprar, a nossa empresa vai fechar. Porque, meu Deus, é ele que, né, ajuda muito a gente. Aí eu fui lá e chacoalhei o pai assim, dele assim. Calma, rapaz. Tu acha que ele vai cortar assim? A gente tá da noite pro dia. Faz 30 anos que a gente entrega pra ele. Calma, fica tranquilo. E ele tava certo. Na semana seguinte a coisa se ajustou de novo e continuamos a vida normalmente. Então, por exemplo, no Atoro Media teve uma época que deu um vento que caiu quase 30 outdoor. Tive uma despesa de quase 50 mil reais. Me desesperei? Não. Eu sabia que podia acontecer desde o início. Então, calma. Se acontecer, o cliente vai entrar em contato contigo e falar, tranquilo, o contrato tá suspenso, eu vou remontar todos os outdoor, não vou te cobrar nada, tá tudo congelado. Eu vou resolvendo e tu não consegue consertar todos os 30 ao mesmo tempo, às vezes demora. Tu vai fazer o mais rápido possível. Mas aí vai tu gerenciar as expectativas de cada cliente. Então, com calma, tu vai construindo de novo. Então, eu acho que esse ensinamento dele aí, pra mim, foi um dos principais. Tu tocou num assunto que eu não tinha pensado antes, mas o teu negócio, ele tá muito, muito, muito atrelado a intempéries, né? Exatamente. E esse valor, tu chega a botar num custo, porque é uma coisa que pode acontecer do dia pra noite, né? Isso já aconteceu muitas vezes ou... Já, inclusive esse mês de outubro aconteceu 3 ou 4 dias de vento forte, então pegou diferentes regiões. E o outdoor é uma coisa incrível, que às vezes cai... Esse outdoor cai, 5 metros do lado não cai. E não é porque um foi feito com uma estrutura diferente da outra. É a forma como o vento bateu. Então, tu já tem que estar um pouco preparado de que é do negócio. E todos os negócios têm riscos. No comércio, por exemplo, é o risco da inadimplência. Ué, tu vende X, tu sabe que 1%, 2%, 3%, dependendo da tua gerenciamento de riscos. Hoje, né? Claro, dependendo do teu gerenciamento de risco, para quem tu liberar crédito, tem risco de não receber. Esse é o prejuízo do comércio. O prejuízo do outdoor, inadimplência pelo menos comigo, é pouca. É menor do que do comércio. Mas eu sei que tem esses intempéries e eu tenho que sempre ter um caixa considerando isso. Se acontecer, eu tenho que resolver rápido. Eu não posso esperar 6 meses para resolver. Já vi na cidade aí outdoor quebrado há 6 meses, 1 ano. Tem gente que desiste do negócio. Mas eu tenho um compromisso muito sério com o meu cliente. Eu vou montar e enquanto eu não montar, eu pego a lona dele e boto em outro lugar. Eu tento resolver de um jeito para ele não ter prejuízos. Eu assumo esses prejuízos, né? Então esse é o risco do negócio. Cada negócio com seu risco. Ô Rafa, tu tá na segunda... A família de vocês, tu tá na segunda geração. É isso? Começou com dá teu pra dizer pai? que não, começou com o vô. Começou com o vô. Vocês já estão na terceira geração. Então,
Se a gente buscar aí estatísticas de IBGE dos últimos 5 anos, a gente sabe que o tempo de uma vida útil do nosso país é curta. E uma estimativa que chegue na terceira onda, que é o caso que a empresa de vocês estão vivendo, é ainda mais difícil estatisticamente falando, né? Então, eu quero fazer uma pergunta para ti no seguinte: em que momento tu pensou assim, não, esse negócio é meu, eu vou tomar as dores, as frentes e vou fazer o negócio expandir? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, logo em seguida, tu teve liberdade para te fazer aplicar as tuas ideias um pouco diferente lá do teu avô e do teu pai, ou teve algum conflito de gerações, vamos falar assim, e se teve, como é que foi ou está sendo hoje no dia a dia, esse convívio de gerações? Sim. Então, assim que eu me formei em administração em Florianópolis, na ESAG, na UDESC, eu fiquei 2 anos como trainee da Embraco, que hoje é Whirlpool. Não, a Whirlpool hoje ela é uma empresa japonesa, inclusive. Se formasse bem, hein? Numa das melhores faculdades de administração do Brasil. E ela é bem focada em empreendedorismo também, bastante. Então, assim que eu me formei, eu pensei, bom, eu não posso ir para baixo da asa do meu pai já lá, né, trabalhar com ele, como ele quer, ele me pediu, ou eu posso me provar que eu consigo ser um bom profissional sem estar debaixo da asa dele. Aí eu participei de processos de trainee, participei da CIA, do Itaú, né? Tem aquela época de recém-formado que a gente acaba se inscrevendo em vários processos de trainee. Aí passei no da Embraco e lá morei por 2 anos. Aonde é que foi? Na Embraco, em Joinville. Então eu fiquei 2 anos lá na Embraco, em Joinville, né? Tendo esse aprendizado, e depois de 2 anos eu falei, pai, tem interesse em voltar, se tiver espaço? Não, demorasse já, pode voltar. Então, assim, desde quando eu cheguei aqui, né, graças a Deus, meu pai já teve esse tratamento comigo de que eu consegui provar, que eu conseguiria sair a hora que eu quisesse. Ó, eu posso sair, eu posso tocar minha empresa. Então a gente começou a se tratar de igual para igual. Embora, lógico, empresa familiar é muito complicado. Né? Aqui em Criciúma, aqui na região sul de Santa Catarina, né, dá para dizer que grande parte das empresas são familiares. Só que eu acho que tem que ter um entendimento dos dois lados, né? Tanto do pai em relação a dar liberdade para o filho, quanto do filho entender, né, que quem fundou a empresa não foi ele, né? E quem chegou até ali não foi ele. E que não é as ideias que ele estudou lá na teoria vão dar certo. Na prática vai dar certo. Que na prática é bem diferente. Então, assim, a experiência que ele traz, ela tem que ser muito valorizada. Então, não vou dizer que nunca se brigamos, não, a gente se briga, a gente discute, a gente tem discussões assim fervorosas, mas no lado bom da coisa, né? A gente se respeita. Em prol da empresa, né? Então, conversas construtivas, né, com respeito acima de tudo, devem ter, né? Porque se a gente pensasse igual, a gente ia acertar nas mesmas coisas e iria errar nas mesmas coisas também. Então, às vezes eu trago... Só que esse embasamento que eu tive fora, esses 2 anos que eu tive fora, eu consegui, às vezes, trazer para ele com um exemplo. Né? Por exemplo, lá na Embraco, a prática deles lá era fazer assim, em relação à contratação, em relação à demissão, em relação a tudo. E aí ele, não, legal, lá é uma empresa de 10 mil funcionários que fatura 1 bilhão ano, então, opa, tem uma base no que ele tá falando. Porque se tu chegar só no achismo, né, eu acho que a gente devia vender para tal cliente. Ele diz, eu acho que não. Aí fica uma discussão de opinião, né? Só opinião, daí fica complicado. Mas, assim, diversas vezes a gente entrou, né, nesses atritos. E sobre a tua primeira pergunta, né? Quando foi o momento que eu senti... Até ainda não aconteceu, tá? Eu ainda acho que eu ajudo a empresa, só que ele também tem esse pensamento de que ele tá ali para ajudar a empresa. Então, não é minha, não é dele. A empresa, ela tem que andar sozinha, a gente tem que ajudar com o máximo, né, de recursos que a gente pode. Então, alguns espaços que ninguém preenchia na empresa, eu fui preenchendo para ajudar. Por exemplo, a parte jurídica, eu gosto bastante de contratos, de entender, né, tudo que é relacionado ao Ministério Público, porque tem agora rastreabilidade, tem, né, em relação aos remédios que são colocados no tratamento, pimentão, tomate, eu gosto dessa parte. Inadimplentes, era uma pasta que estava abandonada, eu fui lá, peguei para mim. Então, quando o filho vem com a humildade de preencher os espaços que ninguém está olhando ainda, fica muito mais fácil da sinergia com o pai funcionar.
Legal. Né? Muito bacana isso. Então, se meu pai tá sentado na cadeira do financeiro e ele gosta de fechar o caixa todo dia, gosta de bater a conta, tudo que entrou, tudo que saiu, tá faltando dinheiro na gaveta, não tá, ele gosta de fazer, eu vou lá fazer o que ele tá fazendo? Não, ele já tá fazendo, deixa ele terminar o que ele tá fazendo e tu vai fazer outra coisa, o marketing ninguém cuidava, beleza? Peguei pra mim, e assim eu fui, né, ganhando meu espaço, respeito acima de tudo. Então, acho que foi mais ou menos nessa linha. Legal, acho que é uma linha bem interessante mesmo para quem está nos escutando aqui, né? Fantástico, nós estamos tendo uma aula aqui hoje, né? Porque, assim, até porque na nossa região tem muitas empresas familiares. Eu presto consultoria e mentoria para muitas empresas e posso dizer para ti que das 100% que eu presto consultoria e mentoria, todas são familiares. E a maioria já está passando do bastão da primeira para a segunda. E muita briga, Nelson? Muita briga, cara. Muita briga, porque assim, ó, o que o Rafa comentou aqui, ele foi muito plausível nas palavras dele, que é o seguinte, muitas vezes o pai inicia um negócio, que lá atrás era mais fácil tu montar um negócio e manter um negócio. Hoje é fácil tu abrir o negócio, mas é muito mais rápido tu quebrar o negócio, certo? Hoje, por falta de preparo e planejamento, no mundo hoje que está funcionando, né? Então, uma coisa que tu falou, que é a humildade, né? Que às vezes eu encontro empresas assim, que o pai começou, o filho foi para fora, até estudou fora, e na hora que voltou, assim, ele não quer sentar, ele quer sentar na janela. Tá entendendo? Ele não quer começar lá no estoque, ele não quer começar lá na expedição, ele não quer começar lá onde a tiazinha faz o café, não, ele já quer começar na cadeira do presidente. E empurrar a goela abaixo porque ele não aprendeu, sabe né? nem o que vai tá dar fazendo. Certo. Então, quando tu começa a ter o entendimento que para te assumir algo, tu tem que ser humilde, né? Aí já é princípios e pilares, né, de família. Tem que ser humilde. Então eu vou começar lá por onde ninguém foi ainda circular. Porque lá nos bastidores é onde as coisas acontecem na empresa. Não é na sala do presidente, muito menos na sala do diretor. Mas é lá no cafezinho, nos bastidores que eles estão falando, é lá que tu percebe um custo, é lá que tu percebe um detalhe que um cliente falou, que isso muitas vezes não chegam até onde é para chegar. E quando a gente tem humildade suficiente para percorrer esses setores, essas arestas, essas lacunas, é fantástico para te entender e trabalhar o oposto do que está sendo difundido, dito, ou essa cultura que está sendo criada, né? Eu acho que uma coisa bacana que comentou ali. O espaço ele tem que ser conquistado, né? Ele não pode ser dado. E os funcionários percebem isso, né? A nossa empresa lá no Basqueiro tem 40, 50 funcionários. Então, se uma vez que eles observam que foi dado a liderança, o chefe novo, ele é o chefe novo, foi apontado pelo presidente como chefe novo, diferente de conquistar o espaço, o próprio respeito entre eles, né, contigo difícil, vai ser diferente. Né, então, acho que tem essa questão de tu conquistar o teu lugar. E eu, em relação à sucessão, eu sempre penso dessa forma, né? Para tu suceder uma cadeira, quem tá lá tem que sair também. Isso. A pessoa tem que autorizar. Enquanto ele não quiser sair, tem gente que tá esperando... Pega o príncipe Charles ali. Olha quantos anos ele esperou. Né? Então, para a sucessão acontecer, são duas pessoas que tem que estar de acordo. E tem que ter um respeito mútuo, né? Claro, e tu não pode avançar o teu espaço enquanto o outro achar Rafa, que não. Para contribuir com essa fala que é espetacular, assim, o que quer sair tem que sair de corpo e alma. E o que quer entrar, primo, tem que entrar de cabeça e mente. Porque não adianta sair de meio corpo e entrar de meia boca. Mas quando essas coisas acontecem da forma que está acontecendo na família dele, ela já vai acontecer ao natural. Porque ele não está na cadeira do presidente. Mas eu falo de experiências próprias da nossa região. Mas ele já faz parte do núcleo do negócio desde pequeno, respeitando, né? E as coisas vão acontecer ao natural. A gente vê bastante coisa assim, diferente assim, ó. Vamos supor. O filho faz a cabeça do pai que tá na hora do pai sair, que é pra ele assumir. Mas o filho não tá preparado pra assumir. E o pai vai na onda, porque o filho estudou, fez isso, fez aquilo. Não, vem cá, então assume a minha cadeira que eu vou pescar. Mas o pai saiu contra a vontade. Ele saiu pra alegrar o filho. O que acontece com aquela empresa? O pai saiu de corpo, mas de mente não saiu. E o que acontece com aquela empresa? Porque o cara não está preparado pra estar ali. E aí ele não está preparado para assumir uma empresa, as coisas começam a dar errado. E os dados do IBGE não mentem, né? É só olhar os dados do IBGE. O pai volta, muitas vezes, quando dá tempo ainda, né? A gente teve exemplos na nossa cidade de empresas grandes que o patriarca teve que voltar para o negócio, porque o negócio estava indo, empresas, né, que faturam milhões por mês, o cara teve que voltar porque o negócio estava desandando. Isso acontece muito. Dessa forma que a gente vê na tua família,
A gente até tira o chapéu pra vocês aqui, porque é uma coisa sadia, né? A pergunta que eu tenho pra te fazer agora é a seguinte. Lá vem a bucha. Não, né? É uma coisa bem simples. Da onde que veio a ideia? Da onde que veio a ideia de abrir uma empresa de outdoor? Porque não tem nada a ver com fruta, né? Da onde que veio a ideia assim? Não, eu quero abrir, porque daí é um negócio teu. Aqui tu se desligou provavelmente do teu pai. Sim. Aqui foi o teu negócio, né? Sim. Tu criou. E da onde que veio a ideia assim? Não, vou montar um negócio de outdoor. Legal. Bom, nessa busca por conhecimento, a gente começa a ver frequentemente diferentes frases, né? Principalmente em relação se tu quiser construir o teu patrimônio, a tua vida, a tua empresa, é das 6 à meia-noite, não é das 8 às 6 da tarde. Perfeito. Normal. Então eu já estava um pouco conectado com essa ideia de procurar uma nova oportunidade que não atrapalhasse o meu dia a dia na área comercial ali. Então eu já comecei a procurar, comecei a buscar, e aí aconteceu duas situações que corroboraram bastante para isso. Uma delas foi o nascimento da minha primeira filha, da Martina, então tem que acelerar. A partir de agora tem que dar um gás. Eu preciso achar uma coisa. E assim, nascer um filho não é justificativa para aumento de salário, né? Então, eu preciso de um aumento porque agora eu tenho um filho. Claro que não. É o mérito que vai te dar o aumento de salário. E não, mas um ano antes disso, em 2019, eu fui conversar com meu pai, que eu achei que eu merecia um aumento de salário, e ele achou que não. Então esse foi mais um gatilho para eu querer mais buscar uma segunda fonte de renda. Né? Então, junto com isso, eu tive um primo lá em Tubarão, ele fez um outdoor próximo da empresa dele, ele me deu a ideia, e até hoje ele tá com uma placa só. Até eu tô conversando com ele sobre isso. Ele fez uma em 2018, tá lá até hoje, uma. E aí a gente tinha um pátio ali na frente do Basquiroto e a gente resolveu colocar a placa ali também. Eu resolvi colocar a placa, inclusive convidei meu pai para ser meu sócio. Falei, vamos botar uma placa ali, ver o que dá. Ele disse, não quero. Pode ir tu sozinho. E nisso eu coloquei uma placa, e aí rapidinho a gente já alugou, que foi o nosso primeiro cliente, foi a Fontana, né? E aí botamos uma segunda, botamos uma terceira. Então, muita gente desde o início, né, já me conhecia também, falou, não, vou apostar em ti, tu é um cara legal, vou apostar em ti. E aí a gente foi crescendo. Em 2 anos, são 170 placas em 15 cidades. Eu, por mim, teria ficado só em Criciúma, Içara e Rincão. Só que o meu cliente me desafiava. Teve uma hora que ele dizia assim, gostei do teu trabalho, eu quero lá no Sangão, Tubarão e Araranguá. Eu disse, mas eu não tenho. Eu só vou fazer se for contigo. Vai lá, dá teus pulos, te vira. E eu ia lá e montava, construía. Então o cliente me desafiando, eu fui crescendo também. E muita gente que eu fiz outdoor desde o início também é empreendedor, também está no começo, daí a gente conversa sobre tudo, sobre marketing, sobre negócio, sobre financeiro, e a gente vai crescendo junto. Então, uma vez que tu vira cliente da Toro, a gente fica parceiro para crescer junto com tudo. E eu acho que esse foi um dos diferenciais também da Toro. Então, assim, muita coisa aconteceu no meio desse caminho, né? Lógico que eu tô resumindo bastante de como é que foi a origem da Toro, né? Mas foi basicamente isso, uma vontade, né? Um descontentamento, uma inconformação com a minha situação atual e a partir dali uma segunda empresa. E assim, uma grande vantagem que eu vejo para o crescimento explosivo e acelerado dela foi reinvestir 100%. Sem salários, sem prolabore, sem trocar carros, sem nada. Tudo que ele entrou na Toro, voltou para Toro. Então, se o financeiro tá ok, beleza, posso fazer o que quiser? Pode. Tu tem um pouco mais de liberdade para mexer, né, com as variáveis, né, laboratório. Então, consegue fazer parceria com o Criciúma Esporte Clube, tu consegue fazer uma parceria com o cliente, 2, 3 outdoor para ele crescer junto contigo, tu consegue fazer parceria com a rádio. Tu consegue ir lá na empresa do cara e botar 2 outdoor dentro do terreno dele. Consegue fazer parceria com a Decore, sabe por quê? Porque tu sabe que no fundo das coisas não é questão financeira só, nós já estamos querendo crescer junto, a gente é parceiro, então é esse laboratório, né, tu cria um laboratório de empreendedorismo com um pouco mais de liberdade. O problema bastante acontece quando as empresas quebram rápido é que o primeiro dinheirinho que o cara ganha, o cara já gasta. Exatamente. Então, tu tem que reinvestir o máximo que tu puder. Tem a regra do Sebrae lá, que é 30% de reinvestimento, 30% pro sócio, 30% do capital de dinheiro. Cara, se der pra reinvestir 90%, reinveste 90%. Eu até acho que essa regra é lá na frente, porque primeiro a gente tem que criar o alicerce do negócio. Primeiro a empresa agora ela tá garantida,
né? Eu tenho clientes, eu tenho dinheiro, a empresa está forte. Agora a gente pode pensar diferente, né? Porque tu não vai ficar a vida inteira reinvestindo, né? Sim. Acaba virando um escravo da empresa, né? Amanhã ou depois. Mas eu me lembro que um momento marcante na Toro foi quando eu cheguei na placa de número 100. Placa de número 100. Era um marco que eu queria chegar e conseguimos chegar em 1 ano e meio. Beleza, 100, agora o que eu vou fazer? Aí eu falei, agora eu vou parar. Agora eu só vou construir placa se o negócio for muito bom. Aí é que começou a aparecer. E hoje tá com quantos? 170. Já vai chegar na 200, já. Porque daí o meu foco não foi mais a quantidade de outdoor, né? Eu não queria mais quantidade. Eu cheguei já na quantidade que eu queria. A partir dali eu só ia fazer pra agradar o cliente, pra manter ele. Ele tá precisando de mim. Né? É claro, porque daí tu não visa negócio mais. Que vale a pena, né? Vale a pena. E financeiramente também, se vale a pena ou não. Né? Eu começo a fazer conta. Cada ponto de outdoor, 170. Cada ponto de outdoor eu trato como uma empresa. Essa empresa me custou X para montar, X de aluguel de terreno, X de manutenção. Ela vai me custar mais ou menos X por ano se bater um vento. Ela é uma empresa. E ela tem que... Ela sozinha tem que dar a receita dela. Então, né, esporadicamente, em alguns meses, eu faço um balanço de quais as placas que estão valendo a pena e quais as que não estão valendo. E as que não estão valendo, cara, não adianta perder energia, força, oferecer pro cliente, é perda de tempo. Vai lá, desmancha. E leva para outro lugar. Na verdade, não dá para levar para outro lugar. Não dá? Não dá. Quando tu desmancha a placa, tu quebra ela toda e tu perdeu ela. Aí tu perdeu todo o investimento, toda a mão de obra, todo o aluguel que tu pagou, tudo que tu investiu naquele terreno, naquele ponto, vai pro lixo. Pouco mais doloroso do que imagina, mas é um bem necessário, né? Eu acho que todas as empresas deveriam pensar nessa forma, né? Se tem lá um setor que tá te dando prejuízo, um funcionário que tá te roubando, que tá dando prejuízo, cara, corta esse mal pela raiz uma vez, né? Aquela inadimplência, aquele cara que já tá devendo há 5 anos e não vai pagar, te tira uma energia do caramba, cara. Eu, quando entrei no ramo do hortifruti, daí eu me lembro que aconteceu um caso de um parceiro nosso, assim, fornecedor nosso, também cliente, que ele fez um evento pra queimar os cheques de inadimplentes. Nossa, sério? De tanto cheque que tinha e de tão mal que fazia isso pra ele. Ele falou assim, cara, eu vou me libertar desses cheques que eu não vou mais receber. Sem cheque de 10 anos, 12 anos, 15 anos, eu não vou mais receber. Ele foi lá e o cara fica ali, certo, remoendo aquilo, né, cara? Fica uma coisa angustiante ali, né? Porque assim, além de não ter recebido, tu te sente mal, né? Que eu perdi fiz um aqui, negócio. Olha o negócio que eu perdi aqui. Botei um voto de confiança. O cara tem um boleto aqui pra vencer, às vezes não tem dinheiro na conta e tá aqui 40, tá 50, rua, né? 100 mil, assim, tá aqui no cheque. Cada venda é como se estivesse emprestando dinheiro. Tu faz uma venda de 10 mil reais, vai pagar em 30 dias, tu tá emprestando 10 mil reais. Tu conhece ele? Tu já foi lá na empresa dele, tu sabe se ele trabalha certinho. Então, a gente foi reeducando, né, a nossa gestão de risco ali. Hoje a nossa inadimplência está bem mais baixa. Aí falando de Basquiroto já, né? Certo, Pergunta então de leigo, assim. Vamos lá, pra gente mudar um pouquinho aqui, dar uma quebrada, né, Pedro? Eu tenho uma perguntinha. Vamos lá, tô de carro indo pra Floripa, vejo vários outdoor, vários terrenos. Como é que funciona hoje o trato com o dono do terreno? Cada outdoor, dependendo do ponto, tu paga um aluguel pro dono do terreno, já tem mais ou menos uma tabelinha que vocês já sabem, o contrato sim pode ser quebrado a qualquer momento, ou o dono pode falar, não, cara, vendi o terreno, tem que arrancar a placa lá. Como é que funciona assim? É uma dúvida particular, tá? Que eu acho que quem tá nos assistindo tem também. Sim. Essa mentoria já vai custar um pouco mais caro, hein? Tu imagina que tu tem um terreno, terreno próprio. Tá lá, baldio, parado. O que ele representa pra ti em termos de... manutenção, cara. Ele tem um IPTU, tu tem que cortar pra não crescer o mato. Tu tem que estar dando a manutenção dele. Se acontecer alguma coisa no terreno, né, lixo, tu tem que ir lá tirar. Então, o terreno baldio, pro cliente, pro proprietário que não tá utilizando ele, não tá remunerando ele é um custo, ele é uma despesa, às vezes é uma herança, tá ali parado. Ele é quase que um problema, vamos dizer assim, né? Só não é um problema porque ele tá valorizando, óbvio. O elefante branco, vai. Ele tá ali parado, tu não sabe muito bem o que fazer. Então, eu vou lá e se o terreno for bom, né? Se na minha visão o terreno for bom, eu converso com o proprietário e explico pra ele, ó. Hoje o terreno, ele representa isso pra ti. Tá te tirando dinheiro. Por que tu não faz ele entrar dinheiro? Fazer uma fonte de renda a mais pra ti? E aí eu explico pra ele como é que funciona o nosso modelo de negócio. Eu vou deixar ele limpo, eu vou colocar o outdoor aqui, toda a responsabilidade do que acontecer aqui com a placa é minha. E amanhã ou depois, se tu quiser alugar ele por um valor mais alto, pra uma outra empresa, pra um estacionamento de carro, eu vou lá e desmancho. Tu não tem nada a perder comigo, só tem a ganhar. Então eu me coloco no lugar do proprietário do terreno.
Pô, como é que ficaria bom para mim? É isso que eu vou lá propor para ele. Eu tenho que ser essa pessoa agradável nas duas pontas, tanto na hora de angariar novos pontos, quanto de conquistar o cliente também. Se eu fosse cliente, como é que eu gostaria de ser tratado? Então eu tento fazer isso. Mas basicamente funciona assim, a gente traz essa renda a mais para quem tem muita terra. Certo, então além de cuidar do terreno, que estava lá teoricamente abandonado, é também uma pequena fonte de renda para o proprietário. Isso. É isso. Pouco mais, além de ele não gastar mais que o IPTU, né? Uma renda a mais em relação a isso também. E tem terrenos, claro, no centro, que daí sim a remuneração é alta, porque não é fixo, né? Claro. E é interessante, porque assim, eu encontro gente de todo jeito, né? Tipo, eu nem comecei a falar, ela já quer fechar. Imagina. Não quer nem saber o valor, eu quero. Porque ela tá louca pra desafogar. E eu acho que pela tua estratégia de venda, eu acho que eu iniciaria assim também, ia falar, pô, aqui tá, claro que a gente não vai falar assim, né, primo, mas aqui é um elefante branco, olha aqui, o mato tá crescendo, pô, tu já gera no subconsciente do cara que aquilo ali realmente é um problema. E depois tu fala, não, mas peraí, eu também tenho a solução disso aqui. Além de deixar tudo organizado, tu pode ter uma fonte de renda. Vai cair um cascalho mensal. Então, assim, é uma estratégia de venda também que pode ser, que atrai, né? Só que eu ia dizer que nem tudo são flores também, Exato. tá? Às vezes eu pego cada cara arrogante. Porque o que acontece? É óbvio que ele compara com... Pô, eu podia estar alugando por 5 mil pro estacionamento. Podia... Mas então aluga então. Porque assim, tem muitas pessoas que têm terrenos bons no centro, por exemplo, bem posicionados, que tem um negócio próprio, já. Só que ele não dá conta de tocar isso, né? Ele tá envolvido com o dia a dia dele, ele não quer... E quando vê, já passou um ano. Diz assim, não, eu não quero, eu vou construir. Aí passa um ano, eu passo lá assim... Ô, amigão, já passou um ano, lembra? Olha quanto tu deixou de ganhar. Ó, tu já deixou de ganhar isso? Vezes 12. Segundo ano, terceiro ano. E tem gente que é arrogante. Aí eu já passei vergonha, já me xingou, já me ofendeu. Aí, não, cara, tá tudo certo. Se tu não quer, tá tudo bem. Não tem problema. Mas eu sempre tento focar onde o dinheiro não é o mais importante, sabe? Eu já comprei terreno. Já comprei terreno de um cara que eu tinha alugado terreno, fui lá, me interessei, ele já queria vender, beleza, fechamos o negócio. Então, assim, tu abre uma janela de várias formas, né? Tu abre uma janela. Eu posso comprar amanhã ou depois, eu posso conhecer alguém que quer comprar, eu posso conhecer alguém que quer alugar. Eu tenho clientes de todos os ramos possíveis. Ou uma corretora no plano de negócio aqui já, né? Assim, ó, relacionamento, uma vez que tu tem o cliente, tu é bem relacionado com ele, que ele confia em ti, cara, tu pode vender outras coisas também, né? Então, eu acho que a ideia maior aí é o relacionamento. Eu acho que quem não fecha, perde a oportunidade de ter um bom relacionamento. Rafa, quem é que atende, quem é que faz a venda de tudo isso? A venda, o comercial, a equipe toda. É só eu. Eu ia falar agora. É só ele. A Toro hoje tem quantos funcionários? A Toro hoje tem eu e Deus. É eu e Deus. É Deus abençoando e eu aqui embaixo executando. Tá vendo? Cara, esses dias ele tava lá na empresa e nós trocando uma ideia e ele dizendo assim, não, eu que vendo, eu que negocio, eu que faço isso, eu que faço isso. Eu que pago o boleto, eu que faço aquilo. Não, tá, mas na tua equipe tem mais quantos? Não tem equipe, é eu. Eu digo, meu, cara, e ainda trabalha com a empresa do pai. Tá. E ainda tem o Santa Marta Condomínio, que vai ser entregue em julho de 24, que a gente nem tá falando muito e pincelando isso hoje, mas toda a parte da gestão comercial, gestão de marketing, jurídica, administrativa. Que hora? Quanta? Também. Porque assim, a gente sabe que o dia tem 24 horas. Mas aonde que tu busca a hora aqui pra fazer tudo isso? Não, mas o mais pesado do meu dia... Não chegou ainda? Não. Calma, tem mais coisa pra vir, assim, calma aí. Não digo pesado, né? É maravilhoso, né? É a energia que eu foco. É quando eu chego em casa, tem mais as minhas duas filhas. Agora. Quantos anos? 1 ano. Uma tem 1 ano. Energia total. 1 ano e 4 meses e a outra tem 2 meses. Ele falou agora em filho e casamento. Agora eu vou botar um... Eu conheci ele assim, ó. Olha como é que eu conheci o Rafa. Depois que a gente veio fazer negócio, tá? Mas ele ia casar. Aí ele mandou fazer um painel com a foto, ele e a esposa lá, né? A futura esposa lá, um painel gigante pra botar no dia do casamento. Isso, se eu não me engano, foi numa semana. E ele ficou, ó, amanhã tô indo aí buscar. O que aconteceu naquele dia? O que aconteceu no dia que tu ia casar? Daí veio a pandemia, né? Trancou tudo. Caraca. Com casamento marcado, né? Naquela semana eu ia buscar... Naquela semana... O casamento seria naquela semana também? Era no sábado e na terça-feira fechou tudo.
Aí eu fiquei com o painel dele lá 2 anos. Foi a nossa primeira negociação, né? Ele pagou aluguel, não? Ele tinha que pagar o aluguel da placa lá, né? O tecido tava dobradinho, o tecido dobradinho. Pior, 2 anos depois, aí ele resolve, não, agora eu vou casar. Agora, com a mesma, né? Só pra... claro, né? claro, Isso, Aí ele chegou, ô Dani, agora eu quero aquele painel. Eu assim, pá, mas será que aquilo tá lá ainda? 2 anos depois, eu assim... Tá vou aqui, procurar. Tá, pode deixar aqui. Pausamos Também tudo. desbotar. Fazer de novo, porque eu já tinha sim, perdido. sim. Aí a gente fez de novo, ele casou. Legal, mas do que 2 anos depois deu Foi certinho, 2 anos, né? deu 2 anos, a pandemia. 2020 foi assim, mudou tudo, né? Daí iniciou a Toro, casamento foi adiado, aí engravidamos do primeiro bebê, assim, mudou tudo. Nesses 2 anos que aconteceu, meu Deus, é muita história, cara. Mas tá demais, tá incrível. E agora pra gente ir finalizando, Certo. saímos da fruta, fomos pro outdoor, e aí resolveram que não era o suficiente ainda, entrar pra... Vamos reinvestir o dinheiro. Vamos fazer alguma coisa diferente. Vamos trabalhar com venda de terrenos, que no caso é um condomínio, né? Sim. Da onde essa... Aí, puxando um pouco em relação a negócio, né, junto com meu pai, ele gosta bastante de diversificar, né? Então, temos que sempre estar procurando um outro jeito de também ganhar dinheiro, né? Pra amanhã ou depois não sabe o dia de amanhã, né? E aí já tinha aparecido outras oportunidades pra gente, mas essa brilhou mais os olhos. A gente foi conhecer uma área lá e a gente fez uma sociedade, fica no Den Bosque, ali na Içara, completamente rodeada de natureza, e a gente se encantou em fazer desenvolver um projeto ali, um condomínio residencial fechado. Poderia ser um loteamento, mas a gente achou que aquela área merecia que fosse um condomínio fechado. Então a gente montou uma estrutura, né, e se posicionou no mercado, né? Então a gente propositalmente buscou informação com corretores, né? É a mesma ideia da Toro, a mesma ideia do Basquirotto de humildemente aprender. Buscar conselhos, né? Com quem buscar já está no mercado. conselhos né? e aprender. A gente tem que aprender, ouvir o que eles querem, né? Então, assim, diferentes feedbacks vieram pra gente, mas, olha, vocês são novos, o nome de vocês não é conhecido nesse ramo, então, basicamente, vocês vão ter que entregar algo melhor por um custo menor. Isso, beleza, isso aí, nós já estamos acostumados a fazer. A gente comprar o mercado, né, cara? Tu tá comprando o mercado. A gente já fez isso na Toro, já fez isso no Basquirotto, então assim, beleza, tranquilo, a gente vai entregar algo melhor por algo menor. Então, a gente tá trabalhando com essa ideia de ser um condomínio com melhor custo-benefício. Porque se tu dividir por metro quadrado, ele tem um preço de loteamento, só que tu tá recebendo um condomínio, não um loteamento. Então, é isso que a gente tá entregando. Certo. E aí, quando tiver 100% pronto, a gente quer trazer aquela mesma frase onde a gente iniciou o nosso podcast. Entregar mais do que o esperado. E aí vamos chamar ele pro podcast. E tem, qual é a data? Já tem a previsão? O prazo máximo é julho de 24. Tá chegando já, então tá em cima. A gente bota bem lá pra frente, né? Pra quem sabe tem um chorinho. Sempre tem um chorinho, né? Um chorinho. A gente já sabe qual é o chorinho. Ele falou lá antes. Já sabe que metade por aí, que vem por já aí, tá entregue. por aí. Legal, cara. Vamos já pros... Já estamos indo pros finalmente. Quanto tempo nós temos aí ainda? Já... Tá vendo? O nosso primeiro. Né? A conversa tava tão boa que a gente deixou rolar. Bom, Rafa. Não, eu queria acrescentar um negócio em relação ao relacionamento, né? Que aí, uma vez que a gente foca no relacionamento com o cliente, a gente para de olhar o valor das coisas, né? Então, hoje em dia, como eu tenho vários ramos que eu atendo na Toro, quando eu vou comprar alguma coisa, é da mesma forma. Sabe, vou pedir uma pizza. Peraí, eu atendo alguém de pizza? Tenho. É dele que eu vou comprar. Eu vou comprar um terreno? Bom, eu vou ver aqui com o corretor parceiro que já é meu amigo. É uma cadeia, né? É uma rede, né? É uma rede de contatos. Primeiro eu tenho que me relacionar, comprar de quem já se relaciona comigo. 1000 vezes. Nem olho o preço. Né? Aí até teve um exemplo que eu dei numa outra conversa que a gente fez sobre apartamentos também. Vem um corretor me oferecer, tem a construtora tal, e nananã. E eles fazem uma proposta boa, eles conhecem a família de vocês, e tal. Assim, cara, mas Fontana é minha cliente há muito tempo. E aí como é que faz? Primeiro eu vou ver tudo que ela tem lá, e se não der, aí a gente volta a conversar. Então assim, tu cria esse relacionamento, né? Só que é dos dois lados, né? É eu querendo fazer com que o cliente cresça, né? E que ele invista em marketing, que ele cresça, mas para ajudar ele, eu também sou um cliente dele, então eu tento devolver isso. Então é isso, uma vez criado esse alicerce, essa ponte, a ideia e aí tu imagina isso
Em 2 anos, né? Tu imagina o quanto se constrói em relacionamento daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 40 anos. Pô, o Rafael me ajudou lá na empresa, eu lembro na época que eu tava apertado, não sei o que, ele me ajudou, ou então ele me ajudou com uma ideia, ou então ele me trouxe um cliente, um contato. Então, assim, o relacionamento a partir dali, ele só tende a crescer, a florir e gerar mais resultados do que o esperado. Eu acho que tudo que ele falou aqui tá explicado de onde que vem o sucesso deles, né? Exato. Ficou bem claro, né? Uma aula de empreendedorismo, né? Uma aula de humildade. Eu ia falar agora. Uma aula de humildade, um menino do bem. Legal. Quem quiser encontrar o Rafa, qual é o endereço das redes sociais do Rafa? E quem quiser negociar com a Toro, como é que faz? Rafael Basquirotto no meu Instagram, Toro Media Outdoor, Santa Marta Condomínio. Esses 3 aí. Ó, vai estar tudo aí na... Aqui. Em algum lugar desse planeta aqui vai estar. Quem saiba mais. Todos esses contatos aí. E fica a dica, vocês conheceram aqui, né, um pouco da história do Rafa. Eu já conhecia há um pouco mais tempo, um cara fantástico. Se vocês puderem usar do trabalho dele, usem, porque o negócio de vocês vai estar numa empresa fantástica que eu recomendo. Que massa. Dani, primeiro deixar claro aqui que agradecer a presença do Rafa, contribuindo com o nosso primeiro Primos Podcast. E eu tenho certeza que daqui pra frente o que a gente quer trazer é sarrafo alto. É tipo do Rafa da Sim pra Cima, mas que tem uma conexão conosco do nosso dia a dia. Ele deixou o sarrafo alto, né? Porque assim, tem que comprar... Começou com o sarrafo lá em cima. Não, agora. E assim, tem que comprar, tem que vender, tem que cuidar de família. E isso é empreendedorismo nato, né? Não é só um negócio. E é essa história que a gente quer contar aqui. Que não é... Às vezes o cara é um bom empreendedor, mas às vezes ele deixa outros pilares ficarem abatidos. Um exemplo da família, né? Então quando a gente pega assim... com todos os pilares sendo preenchidos, eu acho que isso também é um propósito legal para trazer aqui. E para finalizar, né, a gente ia gravar isso às 7 da noite. Ele, não posso, eu tenho criança pequena em casa e eu tenho Tu é do meu time. Eu tenho que gravar mais cedo para que eu possa ir para casa ajudar a minha esposa. 9 horas eu já tô de pantufa em casa porque a turminha não deixa sair, cara. É compromisso sério. Primo, toca aí. Um abraço. É isso aí. Esse foi o nosso primeiro Primos Podcast. Valeu, galera. Tchau. Obrigado, galera. Valeu.